Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasia e Cinzas. Volume 08. O caminho era escuro e sinuoso, e às vezes ficava tão tênue que parecia que eles tinham chegado a um beco sem saída, de modo que a luz da lanterna só iluminava cerca de 30 centímetros à frente deles. A textura das paredes rochosas que ele por vezes tocava era dura e áspera. O mesmo acontecia com a sensação do chão sob seus pés. Quanto mais avançavam, mais a chama da esperança parecia se apagar, e a sensação era de que até o menor sopro poderia extingui-la. Mesmo que prosseguissem com cautela, passo a passo, haveria alguma recompensa no final? Teria sido essa a escolha certa? Não teria sido um grande erro? Estava quente quando eles entraram ali pela primeira vez, mas já fazia um bom tempo que estava fresco. O ar estava seco, mas ainda cheirava a pântano por algum motivo. Ei, para o Piro, começou Hanta. O que, Hantaronosuke? Escuta aqui, meu camarada, nem pense em acrescentar essas bobagens estranhas ao final do meu glorioso nome. Eu te mato. Se você parar de mexer com o meu nome, eu penso no assunto. Eu tenho direitos para o Piororin, e é melhor você não os infringir, disse Hanta com ferocidade. Espere um momento, isso é realmente aceitável. Está tudo bem, respondeu Haruhiro imediatamente, mordendo em seguida o lábio inferior. Ele podia afirmar isso com certeza? Estava confiante quanto a isso? Não. Não havia a menor possibilidade disso. Ele não sabia se estava tudo bem ou não. Como poderia saber? Essa passagem ligava Darungar a Gringar. Ele tinha alguma prova disso? Sim. A declaração do Sr. Unjo. O Sr. Unjo havia se perdido em um lugar enevoado na fronteira entre os antigos reinos de Nananka e Ixao, chegando a Darungar ao atravessar uma caverna que encontrara ali. Ele era um ex-soldado voluntário, com muito mais antiguidade do que Haruhiro e o resto do grupo. Era difícil imaginar que alguém assim mentiria para eles. Ele era confiável. Mesmo que não estivesse mentindo, poderia ter se enganado. Mesmo que o Sr. Unjo tivesse dito a verdade, que provas eles tinham de que aquela passagem era a caverna em questão? Será que aquilo era mesmo uma passagem? Se não fosse, não. Como eles chegariam a essa conclusão? Se o caminho à frente estivesse bloqueado, Haruhiro teria que admitir que aquilo foi um erro. É isso mesmo, pensou ele. Não temos outra escolha a não ser ir até onde for preciso. Isso era realmente verdade? E se eles fossem o mais longe possível e chegassem a um beco sem saída? Talvez fosse melhor desistirem em algum momento e voltarem enquanto ainda podiam? Em algum lugar? Onde exatamente? Em que momento? Aquilo começou a incomodá-lo, então Haruhiro olhou para cima. Ele ergueu sua lanterna. Não havia teto visível. Era quase como se estivessem em uma fenda profunda e escura. É diferente, pensou ele. Este lugar não era como a passagem no Buraco das Maravilhas de Gringar que ligava ao Reino do Crepúsculo, nem como aquela por onde eles haviam passado a caminho de Darungar. Para começar, não havia gremlins. Lala tinha falado deles. Os gremlins tinham a capacidade de atravessar de um mundo para outro, ou o poder de encontrar os lugares onde os mundos estavam conectados e fugir por eles. Não havia nenhum duende nessa passagem. Isso não significa que este não é o lugar certo? Pode ser. Também pode não acontecer. Ele não sabia. Quanto tempo havia se passado desde que entraram naquela passagem? Sua noção de tempo não estava apenas embotada, havia praticamente desaparecido. Os dias que passaram em Darungar eram como uma lembrança distante, e quando se tratava de Gringar, ele se perguntava se de fato haviam estado lá. Gringar sequer existiu? Ou ele não estava apenas imaginando que sim? Não havia como eles voltarem para um lugar cuja existência ele nem sequer tinha certeza. Seguindo em frente, olhando para trás, era tudo a mesma coisa. Eles nunca sairiam dali. Não tinham outra escolha senão vagar até que suas últimas forças se esgotassem. Como isso poderia ser aceitável? Não era. Haruhiro havia mentido. Ele os havia enganado. Seus camaradas. E a si mesmo. Ele sentiu o arrependimento, o ódio a si mesmo, o peso da própria responsabilidade, a sensação de impotência e o desespero, um após o outro, todos oprimindo simultaneamente. Estrangulavam-no, derrubavam-no. Como poderia seguir em frente sofrendo sob o peso de tudo aquilo? Será que não ia parar? Mesmo com todos ao redor, ele se sentia sozinho. A luz iluminava o caminho, mas ele não via nada. Sentia-se em completa escuridão, abandonado e esquecido. Não está bom assim, pensou ele, desesperado. Chega, não é justo. Por que só eu estou passando por isso? Hanta pode reclamar quando quiser, então é fácil para ele. Se você não gosta, faça você mesmo, cara. Assuma a responsabilidade. Tente carregar esse fardo pesado. Não é como se eu quisesse. Se eu não precisasse, não carregaria. Não estou brincando. Já chega. Não me importa quem seja, só quero que alguém assuma o controle. Tudo bem para você, disse uma voz. Haruhiro ouviu a voz e se virou. Seus olhos encontraram os de Mary. O que houve? Perguntou ela. Agora mesmo. Ele começou a perguntar, mas parou abruptamente. Ninguém tinha dito nada. Estava tudo na cabeça dele. Ele tinha ouvido uma voz onde não havia nenhuma. Claro, não havia como ele ter ouvido aquela voz. Afinal, era a voz de Manato. Manato havia desaparecido. Ele não estava em lugar nenhum agora, exceto nas memórias de Haruhiro e dos outros. Mas e se Manato lhe perguntasse isso? Tudo bem para você? Se Manato o confrontasse com essa pergunta, como Haruhiro responderia? Se Manato pudesse perguntar, Haruhiro talvez quisesse recorrer a ele em busca de ajuda. Por favor, eu imploro, volte. Manato provavelmente lhe daria um sorriso ligeiramente preocupado e diria, mesmo que eu quisesse assumir o seu lugar, não posso. Você sabe disso, Haruhiro. Uma voz fantasmagórica se manifestou novamente. Não sou eu quem deve falar, mas... Isso foi estranho. Muito estranho. Ele conseguia até ouvir a voz de Moguzo. Se você realmente não quiser, se for difícil para você, acho que você pode desistir, disse Moguzo. Se você conversar com eles, todos vão entender. Mas, Haruhiro, tudo bem para você? Perguntou Manato novamente.
se você estiver cansado. Ao ouvir a voz de Shihoru, Haruhiro pensou que talvez ainda estivesse são. Seus pés ainda se moviam. Não, não estou cansado. Haruhiro balançou a cabeça levemente, mas então pensou. E os outros? Parecia que ele ainda estava pensando com clareza. Será que isso me incomoda? Ele se perguntou. Não sei. Talvez não? O que os outros acham? Bem, mesmo que eu dissesse de repente, chega de ser o líder, que outra pessoa assuma, eles não saberiam o que fazer. Seria como, vamos lá, simplesmente façam isso? Bom, eu ainda vou fazer isso. Sei que ninguém mais quer, então por enquanto eu faço. Mas não importa o que aconteça, não venha chorar para mim, tá bom? Se as coisas dessem muito errado, todos seriam tão culpados quanto ele por terem deixado um cara como ele liderar por tanto tempo. Não seria culpa só do líder. Haruhiro não estava sozinho. Mesmo que Haruhiro tivesse errado como líder, a culpa ainda seria de todos. É assim que você realmente se sente? Perguntou Moguzo. É isso mesmo, Moguzo, pensou Haruhiro. Tenho certeza de que não sou melhor do que isso. Haruhiro não tinha determinação. Mesmo tendo tido tempo mais do que suficiente para se acostumar com a liderança desde a morte de Manato, ele nem sequer percebia o quão despreparado estava. Ele se deixou levar pela correnteza, pressionado pela necessidade, e de alguma forma conseguiu lidar com todas as tarefas que se acumularam à sua frente até então. Era só isso. Manato era diferente. Ele só pôde estar com eles por pouco tempo, mas parecia que se o seguissem poderiam chegar a algum lugar. Parecia que Manato os arrastaria para um lugar melhor. Parecia que Manato os guiaria. Nós nos tornamos um bom partido, disse Manato certa vez. Pensando bem agora, Manato conseguiu enxergar algo naquela época. Algum tipo de caminho que eles deveriam seguir. Manato teve uma visão do futuro. Ele estava na frente, olhando mais longe do que qualquer outra pessoa, com os olhos voltados para cima. Haruhiro não conseguia ver nada. Nem sequer tentava olhar. Não conseguia pensar no que estava por vir. Como seriam as coisas amanhã? Não, mesmo mais tarde hoje. O que iria acontecer? Isso era algo que Haruhiro não sabia. Não, não só Haruhiro, ninguém sabia disso. Ele não queria criar falsas expectativas. Ele não queria ter esperança. Ele não queria se decepcionar. Ele não queria se machucar. Seus objetivos sempre foram modestos. Ele só desejava aquilo que achava que podia alcançar. Se não desse certo, paciência. Ele podia simplesmente abandonar a responsabilidade no último momento. Que outra escolha ele tinha? Ele não tinha vocação para isso. Tudo bem para você? Perguntou Manato mais uma vez. Não era isso. Manato não lhe dizia nada. Ele não podia. Manato não ia lhe mostrar o caminho. Moguzo não se colocaria na linha de frente para brandir sua espada por eles. Aqueles dois não iriam torcer por Haruhiro. Eles não podiam lhe dar coragem, porque nenhum dos dois estava ali, porque eles estavam mortos. Haruhiro parou, assim como o resto do grupo. Ele respirou fundo. O ar tinha um cheiro um pouco diferente, embora fosse difícil explicar o porquê. Estava úmido. Existem obstáculos intransponíveis por aí, disse Haruhiro em voz alta. É a vida. Tenho certeza de que há coisas sobre as quais simplesmente não podemos fazer nada. Não posso dizer que tenho certeza de que tudo vai se resolver de alguma forma. Obviamente, Haruhiro não podia ser como Manato. Mesmo assim, ele queria ver coisas novas com todos. Queria arrastar todos consigo, assim como Manato havia feito. Não porque não tivesse escolha, mas porque era o que ele queria fazer. Haruhiro encontraria seu próprio jeito de realizar isso. Para tanto, ele precisava dar um passo de cada vez. Primeiro, acontecesse o que acontecesse, ele não podia fugir. Não abandonaria seu papel, sua posição. Essa era uma coisa que ele agora estava decidido a nunca fazer. Mas mesmo assim, disse Haruhiro, isso a gente consegue superar. Quer dizer, já passamos por muita coisa. Isso nem é tão difícil comparado com algumas das coisas pelas quais já passamos. Se estivermos todos juntos, não estou nem um pouco preocupado. Tem muita conversa fiada. Como se você fosse alguém importante. Hanta deu uma risada rouca. Bom, quando a coisa aperta, você pode contar comigo. Eu dou um jeito em qualquer coisa, cara. Se há uma coisa que nos preocupa. Shihoru murmurou. O que foi isso? Vou te apalpar. Você e esses seus peitinhos apertáveis. Sua luxúria está transparecendo demais, aí suspirou Haruhiro. Cala a boca, Piaru Piororon. Escuta aqui, cara. Deixa eu te contar. Eu tô muito irritado, tá bom? Muita informação, Hanta-kun. Kuzaku murmurou. Cala a boca. Tudo bem, Kuzaki para o Piro, e vocês dois? Se algum jovem saudável estivesse vivendo com mulheres do jeito que nós vivemos, seria natural que ele estivesse tão reprimido a ponto de explodir. Aliás, se não estivesse, teria algum problema como homem, sabia? É assim mesmo. Mary lançou um olhar para Haruhiro e Kuzaku, lançando-lhes uma pergunta realmente difícil de responder. Bem, Haruhiro trocou olhares com Kuzaku. Kuzaku balançou a cabeça negativamente, mas o significado do gesto não ficou claro. Haruhiro olhou para baixo e virou a cabeça para o lado. Na verdade não para mim. É diferente para cada um, quer dizer, isso vale para tudo, mas cada um lida com isso de uma maneira diferente, digamos assim. Yumi cruzou os braços e inflou uma das bochechas. Ei, ele estava dizendo que está reprimido, mas afinal, o que exatamente está se acumulando? Isso é. E se ele estiver com alguma coisa reprimida prestes a explodir, sabe? Yumi estava pensando que talvez ele devesse simplesmente deixar sair. Yumi. Shihoru puxou a manga de Yumi com um olhar quase de pena no rosto. A forma como Yumi reagiu com como se não estivesse apenas se fazendo de desentendida, foi incrivelmente preocupante. Mary estava com os olhos voltados para baixo, como se estivesse pensando em algo talvez. Será que ela não sabia o que fazer? Kuzaku estava olhando para cima por algum motivo. Aparentemente ele queria fingir que aquilo não tinha nada a ver com ele. Que injustiça. Hanta riu de forma arrepiante. Gualhahaha. Isso mesmo, Yumi. Você entendeu.
Se estou reprimido, devo simplesmente deixar sair. Essa é a única resposta verdadeira. Disse Yumi. Foi por isso que Yumi disse isso. Mas, se eu estou liberando, o problema é que não posso simplesmente tirar e sair, declarou Hanta. Você não pode? É, mais ou menos. Então, vou precisar que você me ature um pouco. Afinal, foi você quem sugeriu. Deixa eu brincar com os peitos. Deixa eu brincar com os seus peitos. Enquanto eu brinco com seus peitos, eu vou. Dark chamou Shihoru. O elemental surgiu como se emergisse de uma porta para um mundo invisível. Ele parecia um fio negro enrolado na forma de um humano. O elemental Dark pousou no ombro de Shihoru. Ei! Hanta recuou. Espere, tá bom? Me deixe em paz, Shihoru. Não diga meu nome. Você é imundo. Sombrio. Calma, 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 calma. Eu entendi, quer dizer, qual é? Você está entendendo errado. Era uma piadinha, tá bom? Uma piadinha. Você devia entender isso. Não entendo e não tenho a menor vontade de entender. Desculpe. Hanta fez uma reverência tão forte que bateu com a cabeça no chão. Eu realmente quero dizer isso. Desculpe. Eu errei completamente. Não vai acontecer de novo, eu juro. Acredite em mim. Por favor, eu imploro. Hanta deveria agradecer que a reverência exagerada, porém barata, que ele estava fazendo foi suficiente para fazer Shihoru deixar passar. Além disso, ele precisava refletir profundamente sobre seu comportamento. Não vai acontecer? É, provavelmente não. De qualquer forma, provavelmente ainda tinha um pouco mais a percorrer. O ar estava úmido. Também estava fluindo, ainda que levemente, e na direção em que estavam indo. Haruhiro não queria ser otimista demais, mas também não havia necessidade de ser pessimista demais. De qualquer forma, a resposta logo ficaria clara. Vamos continuar, pensou ele. Descobriremos se continuarmos avançando. Névoa, sussurrou Mary. Concordou Hanta, e então houve um longo silêncio. Ei, por que ninguém diz nada? Digam algo como com certeza ou é verdade ou algo assim. É aqui que vocês deveriam dizer algo do tipo, obviamente. Vocês estão me intimidando? Meus sentimentos também podem ser feridos, sabiam? Bem, não exatamente. Não exatamente, né? Haruhiro suspirou. Ele estava um pouco com inveja da força de Hanta. Névoa. Era verdade, havia uma névoa fina, ou bruma, ou algo parecido pairando no ar da passagem. O nome que davam a ela dependia da visibilidade, certo? Talvez só fosse chamada de névoa na primavera. Seja como for, inúmeras gotículas finas de água flutuavam no ar, dando-lhe uma aparência esbranquiçada. Quanto mais longe iam, mais densa ela ficava, embora gradualmente. O Sr. Unjo, o veterano soldado voluntário, certa vez se perdeu em um lugar enevoado na fronteira dos antigos reinos de Ishao e Nananka. Ao atravessar a caverna que encontrara ali, disse ter chegado à montanha em Darungar, onde vivia o dragão de fogo. A inclinação repentinamente tornou-se um pouco mais íngreme. No topo da encosta havia um círculo branco brilhante. É exatamente como a lua, pensou Haruhiro. Em Darungar não havia sol nem lua, e a lua de Gringar era vermelha. Esta era uma lua esbranquiçada. Onde ele já tinha visto uma daquelas? Não sabia, mas com certeza se lembrava. A lua branca pairando no céu completamente escuro. Aquilo devia ser o mundo original deles, talvez. Não é aquela saída, disse Hanta num tom incomumente contido, até mesmo cauteloso. Vamos com calma. Haruhiro percebeu que seus olhos pareciam incrivelmente sonolentos. Ele não estava cansado, é claro. Na verdade, todos os seus sentidos estavam aguçados. Quero chegar lá depressa, pensou Haruhiro. Mas não se apresse. Não posso ter pressa. Acalme-se e siga em frente com calma. Ele olhou para seus camaradas. Todos estavam tensos. Animados também. Não estavam ficando um pouco rígidos demais? Bem, ele não podia culpá-los por isso. Não desta vez. Afinal, eles poderiam voltar para casa. Talvez já estivessem em casa. Ele apagou a lanterna. Eles não precisavam mais da sua luz. Branco. A neblina era tão densa. Mesmo assim era brilhante. O suficiente para seus olhos doerem. Ele inspirou profundamente o vento frio e úmido. Era nitidamente diferente do ar de Darungar. O gosto, o cheiro, tudo. Cada célula do seu corpo sentia-se revitalizada. Embora normalmente não fosse do seu feitio, teve vontade de dançar um pouco de alegria. Mas não o fez. Agora não era a hora para comemorar. A saída estava ali mesmo. Só mais 3 metros. Por causa da inclinação, seu passo era de cerca de 40 centímetros. Em 7 ou 8 passos, ele estaria na saída. Ele respirou fundo na 6ª vez e então parou. 7 passos. Em seu 8º passo, ele finalmente estava do lado de fora. Tudo estava branco. Ele mal conseguia enxergar alguma coisa. Isso lembrou mais uma vez de que era cedo demais para comemorar. Eles não faziam ideia de onde estavam, nem da geografia do local. Yumi e todos os outros conseguiram voltar, né? Disse Yumi atrás dele. Pelo tom embargado de sua voz, não era só o ar ali que estava um pouco nebuloso. Shihoru soltou um suspiro profundo. Mary passou o braço em volta dos ombros de Yumi e Shihoru. Foi animador ver Kuzaku bater no peito uma vez, exclamando, é isso aí, e depois se concentrar novamente na tarefa em mãos. Hanta olhava para um lado e para o outro. O céu estava nublado ou era apenas neblina? Não dava para saber onde estava o sol, mas com a claridade que fazia, provavelmente ainda estava alto no céu. Isto fica perto da fronteira dos antigos reinos de Nananka e Ishao, eu acho, disse Haruhiro. Suas pernas pareciam prestes a ceder. Haruhiro estalou a língua. Ele desejava poder corrigir essa sua fraqueza. Ele precisava. Não sei a localização exata, acrescentou. Mas uma coisa é certa, precisamos ir para o sul-sul. Yumi? Miau? Ah, bem, se o sol estivesse brilhando, Yumi poderia te dizer. O Senhor Lua ou as estrelas também serviriam. Seria até possível descobrir mais ou menos observando os anéis de um toco de árvore. Não consigo ver o sol aqui. Kuzaku olhou para o céu e depois ao redor. Mas tem tocos. Ou árvores pelo menos.
Como Kuzaku havia notado, havia inúmeras árvores crescendo por perto. Algumas eram retas, outras tortas, mas nenhuma era particularmente grossa ou alta. Havia também plantas semelhantes a samambaias no chão. Caminhando um pouco, o solo era tão macio que poderia ser considerado lamacento. É difícil caminhar, reclamou Shihoru. Hanta cuspiu as palavras. Não sei o quanto pesam seus peitos, mas pare de gemer. Isso não é nada demais. Mary imediatamente brandiu seu bastão de cabeça sem expressão alguma. Acho que não te fizemos se curvar o suficiente da última vez, não é? Eita, se como eu te disse, é uma brincadeira, tá bom? Uma brincadeira. Nossa, você nunca deve esquecer seu senso de humor. É um lubrificante para relacionamentos. Como eu. Haruhiro poderia ter bolado uma resposta espirituosa, mas isso não teria fim, e dar atenção a Hanta só pioraria a situação. Deixando Hanta sozinho e se movendo um pouco perto da entrada da passagem, perceberam que havia muitas subidas e descidas repentinas. Haruhiro não viu nenhum toco. Parecia que ninguém estava desmatando por ali, nem humanos nem animais. Deveriam tentar derrubar um deles? Se usassem uma das lâminas que tinham à mão, não seria impossível, mas o destruidor de Hanta e a lâmina negra de Kuzaku eram armas inadequadas para derrubar árvores. A Vanshan de Yumi era como um facão, então provavelmente conseguiria cortar galhos. No entanto, derrubar uma árvore inteira poderia ser difícil. Como assim, ela não consegue derrubar uma árvore rapidinho com magia? Ela não serve para nada além de mostrar os peitos, disse Hanta baixinho. Shihoru pareceu não tê-lo ouvido, mas claramente não havia aprendido a lição. Será que eles se dariam ao trabalho de cortar uma árvore? O que eles iam fazer? Era uma decisão pequena, mas Haruhiro estava surpreendentemente dividido. Enquanto ele ainda hesitava, Yumi disse, vejamos, e então ofereceu um conselho. Com os anéis das árvores, você consegue mais ou menos descobrir a direção, mas meu mestre disse que a precisão é baixa. Quando Yumi perguntou se ele queria dizer que ela deveria cortar mais rente, ele respondeu, não é isso, significa que não é muito preciso. Era difícil ser um líder decisivo. Mesmo assim, ele ainda precisava almejar se tornar um. Primeiro, Haruhiro decidiu se pronunciar. Se ficasse em silêncio, todos ficariam nervosos. Vou dizer alguma coisa, pensou. Ele organizaria seus pensamentos enquanto falava. Nós voltamos para Alterna. Esse é o nosso maior objetivo, mas é bem longe. Devem ser uns 600, talvez 700 quilômetros. Mesmo tendo dito isso, era de ensurdecer. Supostamente, eram 300 quilômetros apenas para atravessar as planícies do Vento Veloz ao norte de Alterna e chegar à Floresta Sombria, onde se dizia que os elfos viviam. Ao norte da Floresta Sombria ficava o antigo reino de Arabaquia, e os antigos reinos de Nananka e Ixal deviam estar ainda mais distantes. Em outras palavras, isso ficava a 500, 600 ou 700 quilômetros de Alterna, possivelmente até mais. Como eles iriam se locomover? Eles não conheciam as estradas. Além disso, estavam em território inimigo. Parecia praticamente impossível. Não. Pare com isso, disse Haruhiro para si mesmo. Você não pode desistir. Se presumirmos que são 700 quilômetros, serão 35 dias se caminharmos 20 quilômetros por dia, disse Haruhiro a eles. Acho que 20 quilômetros por dia é bem realista, mas estamos falando de pelo menos isso. Precisaremos de água e comida. É ruim que a neblina torne a visibilidade tão ruim aqui, mas também ajuda, eu acho. Mesmo que haja inimigos por perto, será difícil sermos vistos. Mesmo que sejamos vistos, podemos aproveitar a situação para fugir. Quanto à direção, bem, a neblina vai dissipar eventualmente. Se a neblina estivesse presente o ano todo, não haveria tantas árvores aqui. Se nos movermos sem cuidado e descobrirmos depois que estávamos na direção errada, não nos adiantará nada. Por enquanto, vamos ficar perto da saída e esperar a neblina dissipar. Assim que soubermos a direção, partiremos juntos. Vou explorar o terreno, tomando cuidado para não me perder. É mais seguro para mim ir sozinho, então, embora eu tenha certeza de que vocês estão se sentindo inquietos, tentem descansar um pouco. Oi. Yumi levantou a mão. Tudo bem se eu vier com você? Não faça isso, disse Hanta em um sussurro. Pode ser perigoso. Por que a Yumi precisa que você se preocupe com ela? Você devia cuidar da sua própria vida, retrucou Yumi. Eu não estou preocupado. Que quem se preocuparia com você, seu idiota? Além disso, é cera de abelha, não de ervilha, ok? Yumi se enganou. Era para ser cera de abelha, né? Bem, tenha mais cuidado. Por que você está tão perturbada? Shihoru estremeceu. É assustador, eu sei. Mary lançou um olhar frio na direção de Hanta enquanto concordava. Isso me dá, no mínimo, uma sensação sinistra. Me deem direitos humanos, gritou Hanta. Eu vou chorar, droga. Buá, as mulheres estão me intimidando. Deixem-me apertar seus peitos. Só o suficiente para ver como é a sensação. O quanto ele realmente queria apertá-los. Devia haver um limite para a frustração sexual daquele cara. Ele ficaria bem? Era um pouco assustador, mas bem, provavelmente tudo ficaria bem. Hanta não tinha coragem de tentar impor sua vontade à força. Haruhiro refletiu sobre o pedido de Yumi. Yumi era uma caçadora. Seu conhecimento e habilidade seriam úteis. Ela também tinha boa visão e audição. Além disso, era ágil, então não seria um peso para ela. Certo. Yumi, venha também, decidiu Haruhiro. Todos os outros esperem aqui. Miau, exclamou Yumi. Os dois saíram para explorar.
Por precaução, ele marcou as árvores com a lâmina da sua faca enquanto caminhavam. Dessa forma, mesmo que não soubessem a direção correta, poderiam seguir as marcas de volta aos seus companheiros. Ainda assim, o terreno ali era ridículo, ou simplesmente horrível. Subia e descia repentinamente e quase não havia trechos planos. Mesmo que a neblina dissipasse, provavelmente não conseguiriam enxergar muito longe. Aliás, mesmo quando a neblina diminuía um pouco, a visão era rapidamente bloqueada pelas árvores ou por alguma saliência no terreno à frente. É algo entre meio-dia e o início da noite, talvez, disse Yumi. Mas é essa a sensação que tenho. Eu diria que está mais ou menos certo, concordou Haruhiro. Mas também estou apenas me baseando em um palpite vago. Com base nos sentidos de Haruhiro, eles haviam percorrido cerca de 500 metros em linha reta, afastando-se da saída para a passagem. Não encontraram nada. A sensação de que aquilo não seria fácil só aumentava. Ainda assim, Yumi estava alegre e otimista, então, apesar da seriedade da situação, não parecia tão grave quanto talvez devesse. Você sempre me salva, disse Haruhiro a ela. O quê? O que é isso de repente? Bem, quer dizer, sem você aqui, seríamos uma festa bem sem graça. Disse Yumi. Mesmo sem a Yumi, sabe, o Hanta continuaria tão barulhento quanto antes, não acha? Mas o motivo pelo qual não preciso entrar em conflito com ele com tanta frequência é porque você está aqui. Aquele Hanta, Yumi parou de repente, inclinando a cabeça para o lado. Por que você acha que ele quer tanto apertar os seios das garotas? Todos os garotos querem apertar os seios das garotas? Bem, olhando para o grupo como um todo, isso talvez não fosse mentira, mas generalizar que todos agiram assim também seria falso. Ou talvez não, mas ele tinha quase certeza de que seria. Depende da pessoa, concluiu Haruhiro por fim. E você, Haru-kun? Não, eu sou. O que é isso? Pensou ele, repentinamente tenso. O que eu faço? Seria mais seguro negar? Mas isso seria honesto? Se eu negasse, estaria mentindo para Yumi? Não quero mentir para um camarada tão valioso. Mas que mal pode fazer uma pequena mentira? Mesmo assim, como um homem com poucas qualidades redentoras, ao menos quero ser sincero com meus camaradas. Se pertencessem a alguém de quem eu gostasse, talvez. Haruhiro hesitou. Então é assim que funciona. Afinal, a Yumi adora apertar os seios da Shihoru e da Mary. A Yumi gosta da Shihoru e da Mary. HM? Haruhiro perguntou, confuso. Nesse caso, isso significa que o Hanta quer apertar os seios da Yumi porque gosta dela? Se ele odiasse a Yumi, provavelmente não ia querer apertar os seios dela. Yumi pensou Haruhiro, estremecendo. Droga, ela é assustadora. Ela simplesmente abriu a caixa de Pandora como se não fosse nada. A verdade era que Haruhiro não podia negar a possibilidade, e já havia pensado nisso antes também. Tipo, ele achava que havia algo meio estranho na atitude de Hanta em relação a Yumi, mas não era o suficiente para ter certeza, e era questionável se o próprio Hanta percebia isso. Contudo tão incerto, Haruhiro concluiu que talvez fosse melhor não tocar no assunto, afinal, seria um incômodo, então fez o possível para fingir que não notava. Mas provavelmente Haruhiro era do tipo que não entendia muito bem essas coisas, então talvez ele simplesmente tivesse interpretado mal a situação. Eu não acho que ele te odeie, não disse Haruhiro por fim. Obviamente, ele não te odeia. Tipo, para alguém te odiar, Yumi, teria que haver algo de errado com essa pessoa. Bem, tem algo de errado com ele. Por que haveria algo de errado com uma pessoa se ela odiasse Yumi? Perguntou ela. Quer dizer, bem, não sei. É que há tão poucas coisas para odiar em você. Você acha? Então, você gosta da Yumi, Haru-kun? Claro, eu gosto de você, disse ele, e então pensou, nossa, será que falei algo errado? Será que estou encrencado? Será que ela vai entender errado? E começou a ficar inseguro. Mas quando viu Yumi sorrindo e dizendo, entendi, ele ficou envergonhado por quão impuro era. Sim, isso mesmo. Estava certo. Ter afeto por alguém era uma questão de gostar ou não dessa pessoa, não de intenções românticas, e precisava ser encarado como algo separado de qualquer coisa sexual. Nesse sentido, Haruhiro certamente gostava de Yumi. Ele podia dizer isso com orgulho. Claro que gostava dela. É claro que sim. Afinal, ela era Yumi. Isso era óbvio. Ele tinha que gostar dela. Mas mesmo assim, a Yumi sente o mesmo. Ela disse isso com um sorriso bobo, e o coração dele deu uma acelerada. A Yumi também gosta de você, Haru-kun. Obrigado. Haruhiro coçou a cabeça. É estranho eu dizer isso. Não sei. Mas se você está se sentindo grato, a Yumi acha que não tem problema dizer isso. Quando você diz, a pessoa que disse também se sente bem. Claro, isso vale para a Yumi também. Ela está se sentindo super feliz agora. Eu acho que sim. Ele hesitou. Afinal, se você não disser o que sente, as pessoas podem nunca saber. Então, se o Hanta gosta da Yumi, ele devia simplesmente dizer, né? Afinal, ele vive implicando com ela ou chamando-a de peituda, ponto. Ele tem muita dificuldade em ser honesto sobre o que sente, disse Haruhiro a ela. Ou melhor, o tipo de gostar de alguém de que Yumi falava e o jeito como Hanta gostava dela eram diferentes. Mesmo que Hanta se declarasse honestamente, Yumi poderia interpretar de forma diferente da que ele pretendia, e isso poderia virar uma grande confusão. Havia muitos motivos para preocupação. No fim, Haruhiro não pôde deixar de pensar que preservar o status quo era o melhor a fazer. Talvez houvesse espaço para melhorar sua habitual postura de esperar para ver. Ele teria que pensar sobre isso. Mas não agora. Parecia que eles tinham preocupações maiores. Haruhiro levou um dedo aos lábios. Encostou-se a uma árvore próxima. Yumi o seguiu de perto. Ouviu-se um ruído. O que foi? Yumi apontou para a esquerda, à frente. Haruhiro olhou para lá. Tentou semicerrar os olhos. Não conseguia ver nada através da neblina. Mas se concentrasse naquela direção, conseguiria ouvir o som com mais clareza do que antes. Barulho? Vozes? Luta? Seriam animais selvagens? Ou
Era a hora de tomar uma decisão. Naturalmente, ele queria evitar o perigo. Será que eles recuaram às pressas? Não estava claro se havia algum perigo naquele momento, então talvez fosse melhor verificar isso primeiro. Ele, pessoalmente, queria fugir, mas isso só porque Haruhiro era um covarde. Ele ainda conseguia ouvir os sons. Estariam eles se aproximando aos poucos? Espera aí, era uma voz. Sim, era uma voz. Não gritava nem berrava. Falava em palavras. Era assim que parecia. Humanos, disse Yumi em voz baixa. Ele concordou. Era difícil de acreditar, dada a localização deles, mas provavelmente era a voz de um homem. Naturalmente, Haruhiro ficou surpreso. Estaria desorientado? Não, não era tão grave. Seu pulso estava um pouco acelerado, mas ele acreditava que ainda estava calmo. Haruhiro fez um gesto para que Yumi o seguisse e começou a andar. Então, menos de 30 segundos depois, ele sentiu uma presença que parecia apunhalá-lo por trás. Havia algo atrás dele. Yumi parecia não ter percebido. Se ele se virasse para olhar, seria atingido. Essa era a sensação que ele tinha. Mas ele não podia simplesmente ficar parado. O outro lado certamente os atacaria eventualmente. Ele tinha que se mover primeiro. Yumi, desce daí! Gritou Haruhiro, dando meia volta. Yumi já estava descendo. Haruhiro trocou a faca para a mão esquerda, desembainhou o estilete com a direita e saltou por cima de Yumi. Espere, espere, espere! Gritou Haruhiro. Uma pessoa. Era um ser humano, vestindo o que parecia ser um casaco forrado de pele e um gorro de tricô. Havia um arco em sua mão direita e uma flecha na esquerda. Ambas as mãos estavam erguidas. Aquele homem barbudo havia se aproximado a uma distância de 30 metros atrás de Haruhiro e Yumi. Era inacreditável. Ou melhor, Haruhiro não queria acreditar. Pensar que ele não havia percebido até que o homem chegasse tão perto. Haruhiro ainda mantinha sua faca e estilete à mão por precaução, mas estava mais surpreso do que qualquer outra coisa. Sentia-se abalado e seus pensamentos estavam uma bagunça. Não tinha esperança de lutar daquele jeito. Espere, você disse. Um sorriso surgiu nos traços esculpidos do homem, e ele jogou o arco e em seguida a flecha para o lado. Pronto. Não vou fazer nada com você. Está tudo bem. Afinal, eu nunca quis te matar. Mas você é suspeito, sabia? Humanos como você num lugar como este. Você também não parece ser da aldeia. Mas eu também não sou, sabe? HRMM. Yumi ainda estava no chão, ainda cobrindo a cabeça com as mãos enquanto olhava para cima. Você até que parece uma caçadora, né? Ah, é? Você também é caçadora, mocinha? Bem, para mim é passado. Agora sou guerreiro, disse o homem. Então você é uma soldado voluntária. Você também? Haruhiro teve vontade de soltar um longo suspiro, mas se conteve e tentou manter a respiração curta e superficial. Não se deixe levar pela sensação de alívio, advertiu a si mesmo. Não pode baixar a guarda. Você também é um soldado voluntário? Perguntou ele. Já sou um há mais de 10 anos, disse o homem. Graças a isso, envelheci. Bem, isso faria de você o nosso veterano, eu acho. Bem, a única coisa que posso ensinar a vocês é como beber até ter ressaca. O homem barbudo deu de ombros, exibindo um sorriso que parecia bastante desprotegido. Sou Kuro. Kuro. Espere. Haruhiro murmurou. Espere aí, pensou ele. Espere, espere, espere. Tenho a sensação de conhecer esse nome. Já o ouvi em algum lugar. Será mera coincidência? Pura coincidência? Mas talvez ele seja mesmo essa pessoa. Considerando que este lugar é como é, não devem existir muitos soldados voluntários capazes de chegar tão longe. Por acaso você não seria o Kuro-san dos Daybreakers? HM? Kuro apontou para si mesmo, com os olhos arregalados. Espera, eu sou famoso? Não, eu, ou melhor, nós somos tecnicamente membros dos Daybreakers. Pelo jeito que você se veste, você é um ladrão, disse o homem. Haruhiro. Sim. Por que você sabe? Ah, é isso? Você ouviu do som aqui? Kuro caiu na gargalhada. Vocês estavam vivos. Bavalharra. Por que você está rindo? É algo para rir? Que grosseria. Yumi ainda estava caída no chão. É um dia feliz, não é? Certo. Oh, que dia feliz. Kuro apontou para Yumi e riu alto. Você tem razão, é um dia feliz, bavalharra. Bem, estou feliz que você esteja viva, sim, muito feliz mesmo. Este é um dia feliz. Eu imaginei que vocês todos acreditariam, afinal. Gualhahaha. Haruhiro estava boquiaberto. Kuro estava agarrando a barriga, e havia até lágrimas em seus olhos. Ele estava rindo demais. O que havia de errado com esse cara? Ele era assustador. Ou melhor, estava irritando Haruhiro. Ufa, desculpa, desculpa. Kuro enxugou as lágrimas com o polegar e pegou seu arco e flecha. Mas é certamente uma coincidência. Tipo, será que a gente se encontraria por acaso? Bom, fico feliz que você não seja um inimigo. Me poupa o trabalho de te matar. Já estou ocupado o suficiente agora. Então, dito isso, não tenho tempo para cuidar de você, mas se cuide. Guardando a flecha na aljava, Kuro acenou para eles com o arco na mão e se afastou. Seus passos pareciam lentos e relaxados, mas eram misteriosamente rápidos. Silenciosos também. Ele mal fazia barulho. À primeira vista parecia estar completamente vulnerável por trás, mas se o atacassem, ele se esquivaria facilmente. Mais do que isso, provavelmente receberia um contra-ataque doloroso. Esse cara era bom. Espera. Haruhiro exclamou de repente. Calma aí, você está indo embora. De jeito nenhum, se calma aí por favor, para onde você está indo? Ei, estamos perdidos. Não sabemos o caminho de volta. Kuro se virou e começou a rir de novo. Perdidos? Vocês estão perdidos, nossa, sério? Vocês estão brincando, né? Se não conseguirem voltar para casa, isso é hilário. Vocês são demais. Não é motivo para risos, murmurou Haruhiro. Hehe. Yumi também começou a rir. Ela ainda estava no chão, aliás. De alguma forma, sabe, até a Yumi está começando a achar engraçado. Ele. Certo, entendi.
Kuro fungou o nariz enquanto os chamava com um gesto. Venham comigo um pouco. Vou dar um jeito no caminho de volta para vocês. Como eu disse antes, sou um homem ocupado. Tenho algumas coisas para resolver. Vocês não precisam ajudar, apenas observem. Combinado? Eles não podiam recusar. Kuro era claramente um esquisito, mas ele estava nos Daybreakers. Provavelmente. Era para estar. Essa foi uma inesperada demonstração de sorte. O que ele precisava resolver? Não era perigoso, era? Havia coisas que deixavam Haruhiro inseguro, mas se não aproveitassem essa oportunidade, talvez nunca mais conseguissem voltar. Nós vamos ajudar. Haruhiro agarrou a mão de Yumi e a ajudou a se levantar. Bem, só se parecer que podemos, é claro. Não precisam se esforçar tanto. Kuro sorriu e começou a andar. Ele era bastante rápido e acompanhá-lo era difícil. Não se tratava apenas de correr. O terreno era muito ruim, e se dessem um passo em falso, corriam o risco de tropeçar ou escorregar. Se não tomassem cuidado, poderiam até torcer o tornozelo. Só conseguiam não ficar para trás porque Haruhiro era um ladrão e Yumi uma caçadora. Era o melhor que podiam fazer. Ele não podia se dar ao luxo de olhar para a área ao redor. Ele conseguia ouvir os ruídos, no entanto. Para além da névoa, alguém, estava lá. Havia um lugar onde o chão subitamente se elevava, e quando contornaram o local, encontraram diversas figuras humanoides. Era difícil vê-las através da névoa, mas talvez nem todas fossem humanas. Não, talvez. Definitivamente não eram. Parem. Kuro ergueu a mão para interromper Haruhiro e Yumi. Ora. Moyujiko está trabalhando duro. Bem, afinal, ele está com a Moira. Moira, Haruhiro disse lentamente. Havia um nome que ele não reconhecia, mas reconheceu Moyuji. Ele era membro dos Daybreakers, assim como Kuro. Era membro de um grupo famoso, os Rocks ou Typhon Rocks, liderado por Rock. Qual deles era Moyuji? As figuras em movimento eram 6? Uma delas tinha que ser. Haruhiro sussurrou. Agora havia um a menos. Aquela figura esbranquiçada. Aquela provavelmente era humana. A figura recuou brandindo algum tipo de arma, o que fez com que outra figura desabasse. Ele havia eliminado uma delas. Acho que também vou me mexer. Kuro colocou uma flecha no arco. Ou pelo menos era o que Haruhiro pensava, mas ele já a tinha disparado. Aquele chute não foi meio rápido? Ele mirou direito? De qualquer forma, parecia que ele tinha acertado. Mais uma das figuras desabou. Por favor, cuide da sua própria vida, alguém gritou. Provavelmente era a voz de Moyuji. Ele talvez estivesse falando com Kuro. Kuro disse, sim, e abaixou o arco. Talvez não fosse da conta de Haruhiro pensar isso, mas será que era realmente certo ele fazer aquilo? Yumi, que estava agachada ao lado de Haruhiro, soltou um suspiro de admiração. Com licença. Por que você está aí agachado e relaxado? Eu sei que existe uma atmosfera, ou um fluxo geral de eventos aqui, como se não precisássemos fazer nada. Já planejei tudo direitinho, declarou a pessoa que parecia ser Moyuji. A figura esbranquiçada movia-se suavemente. As 3 figuras restantes tentavam cercar a figura esbranquiçada, que provavelmente era Moyuji, por 3 lados. Moyuji fugiu, ou melhor, correu em direção a eles. Ele estava correndo para cá. Mas será que Haruhiro estava imaginando coisas? Aquele cara, ele está de costas. Moyuji parecia estar de costas. Ele vai ser pego desse jeito, não é? Não tem como ele escapar. De jeito nenhum. Será que a gente devia ajudar? Mas ele ficou bravo com Kuro por ter interferido quando ele tentou. Ele disse que já tinha tudo planejado ou algo assim. Funa! Yumi soltou um grito estranho, e Haruhiro engoliu em seco. De repente, Moyuji tropeçou. No entanto, em vez de cair de costas, parecia que ele tinha se sentado sozinho. Naturalmente, percebendo que aquela era sua chance, as 3 figuras avançaram contra Moyuji. Aquele ali é um orc, percebeu Haruhiro. A figura humanoide que brandia uma espada curva de um só gume contra Moyuji devia ser um orc com base em sua estrutura corporal. Os outros 2 pareciam humanos, mas não estava claro o que eram. De repente, acima da cabeça do orc, uma coisa apareceu. Ou pelo menos era o que parecia, mas isso era impossível. Então devia estar escondida em algum lugar. Montou no pescoço do orc, envolvendo o pescoço do orc com as 2 patas e torcendo-as. Cravou uma lâmina semelhante a uma tesoura no topo da cabeça dele e soltou um grito perturbador que irritou os nervos de todos que o ouviram. Não uou. Tendo visto a coisa horrível que acontecerá ao orc, os outros 2 ficaram chocados. Bem, sim, claro que ficariam chocados. Os 2 estremeceram e gritaram algo, parando em seguida. Moyuji se levantou. Afinal, ele não havia tropeçado. Ele havia se sentado sozinho. Se não tivesse, não teria conseguido se levantar como se nada tivesse acontecido. Como um pensamento repentino, Moyuji cravou sua fina arma no rosto de um dos inimigos e a arrancou em seguida. Não pareceu um movimento particularmente preciso, e Haruhiro não pôde deixar de pensar. O que vai ser assim que vai terminar? Ele também pensou. Depressa. Afinal, ainda há outro inimigo. Não fique aí parado. Você precisa se apressar e atacar ou... Veja. Eu te avisei. Bem, não, eu não te avisei, mas eu pensei nisso. Eu sabia que você precisava se apressar. Talvez enfurecido pela morte de seus camaradas, o inimigo remanescente atacou Moyuji com incrível vigor. Contudo, Haruhiro só percebeu isso agora. Moyuji usava óculos. Ele os empurrou para cima com a mão esquerda e cumprimentou o inimigo que se aproximava com... Nada. Recuou. Ele não deu um salto para trás propriamente dito. Foi mais como se estivesse recuando. Ele se afastou do inimigo, movendo-se para frente e para trás enquanto fazia. O inimigo estava no encalço de Moyuji. Oh não, pensou Haruhiro. Nada bom. Ele vai alcançá-lo em breve. Só mais um passo e... Nesse instante, por algum motivo, o inimigo perdeu o equilíbrio. Algo o havia feito tropeçar? Era o que parecia. Era a oportunidade perfeita para Moyuji. Ele não a desperdiçou, é claro.
Pelo contrário, parecia que ele havia previsto o que aconteceria, e sua fina arma atravessou o inimigo. Quando ele a retirou, o inimigo caiu no chão. A criatura que havia quebrado o pescoço do orc com as pernas agora vasculhava o interior do crânio com algo parecido com uma tesoura. Aparentemente havia terminado seu trabalho. A criatura deixou o cadáver do orc e foi ficar ao lado de Moyuji. Parecia quase uma mulher de cabelos longos, mas provavelmente não era humana. Os ombros da mulher eram muito quadrados, as costas muito curvadas e a cintura muito fina. Ela era algo diferente. Parece que acabou. Kuro caminhou em direção a Moyuji. Haruhiro trocou olhares com Yumi e seguiu Kuro. Yumi também o seguiu aos pulos. Moyuji estava ainda mais levemente equipado que Kuro. Vestia uma blusa branca que era praticamente uma camisa junto com calças comuns. Seus sapatos não tinham nada de especial. Sua mochila não era particularmente grande. Tinha uma bainha pendurada no quadril. Em suas mãos, segurava uma espada fina e reta. Honestamente, suas vestes não tinham nada de especial. Aquilo era bizarro e, de certa forma, assustador. Além disso, Moyuji imediatamente estendeu a mão para Haruhiro e se apresentou da seguinte maneira. Saudações. Sou Moyuji, o cavaleiro temido mais forte da atualidade. Não sei quem você é, mas é um prazer conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Haruhiro aceitou a mão estendida sem querer. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Haruhiro, dos Daybreakers. De fato, quando Moyuji soltou a mão de Haruhiro, pressionou a ponte dos óculos com o dedo médio da mão direita, os cantos da boca se curvando para cima. Eu imaginei que fossem vocês. Por mais incorrigível que seja o nosso Kuro, ele não sairia por aí arrastando qualquer um que encontrasse por aí. Pelo que parece, você é um jovem ladrão. A moça é uma caçadora. Vocês devem ser Haruhiro-kun e Yumi-kun, certo? Ouvi falar de vocês pelo Soma. Pensar que vocês realmente voltaram vivos do Reino do Crepúsculo. Estou surpreso. São só vocês dois? E o Hanta-kun, o Shihoru-kun, o Meri-kun e o Kuzaku-kun? Eles morreram? É claro que estão vivos. O rosto de Yumi se contorceu de raiva, mas, sendo Yumi, isso não era tão intimidante assim. Apesar de tudo, ela ainda se virou para Moyuji com uma atitude razoavelmente ameaçadora, a testa franzida e as bochechas infladas. Ela ficou na ponta dos pés e aproximou o rosto o máximo possível do de Moyuji. Yumi deve ter pensado que ela estava sendo intimidadora. Entendo. Sem sequer mudar sua expressão, ele agarrou Yumi pelo queixo. Isso é maravilhoso. Agora, você se importaria se eu chupasse seu rosto? Meu rostinho? Yumi pescou. Chupar? Ei, o que você está fazendo? Haruhiro puxou Moyuji apressadamente para longe de Yumi. O que é isso do nada? Você não podia? Você não está falando coisa com coisa. Não estou me fazendo entender, não é? Você diz umas coisas estranhas. Moyuji inclinou a cabeça para o lado. Se você vê uma mulher, a primeira coisa que deve fazer é conquistá-la, não é? Eu sou o cavaleiro temido mais forte em serviço ativo, sabia? Bem, sim. Kuro acariciou a barba. Não sei se você é o cavaleiro do terror mais forte, de verdade, mas se acha que consegue lidar com ela, vá em frente. Só não curto crianças. Sou heterossexual, então me limito com base no gênero, mas quando se trata de mulheres, eu fico com praticamente qualquer uma, declarou Moyuji. Não importa o quão bizarras ou desagradáveis sejam, cada uma tem seu próprio charme único, entende? O que havia com essas pessoas? Será que por acaso tinham se deparado com um bando de malucos? Não era. Talvez esses caras eram definitivamente malucos. Provavelmente era melhor não se envolver com eles. Se possível, Haruhiro não queria estar perto deles, mas mesmo deixando de lado a ligação que tinham através dos Daybreakers. Se ele não conseguisse que os dois lhe dissessem o caminho, a viagem de volta para Alterna ficaria muito mais longa. Pior ainda, talvez nem fosse possível voltar sem depender deles. Quando Haruhiro pediu para Yumi ficar atrás dele para protegê-lo, seus olhos estavam quase girando. O que ele faria? O que ele poderia fazer? O que ele deveria fazer? Pode esperar por enquanto. Moyuji embainhou sua espada fina. Estamos um pouco ocupados no momento. Venham, Kuro Moira. Não. O ser que parecia uma mulher de cabelos longos respondeu com um tom de desagrado. Aparentemente era Moira. Moyuji era um cavaleiro temido, então talvez ela fosse seu demônio. Moyuji saiu caminhando em ritmo acelerado com Moira seguindo. Vocês também podem vir. Kuro fez um gesto com o queixo na direção deles, então seguiu Moyuji e Moira. Nossos camaradas ainda não chegaram, disse Haruhiro, mas Kuro se virou e franziu a testa, irritado. Eles podem esperar até mais tarde. Estamos com um pouco de pressa. Vou deixar vocês aqui. Eles estão realmente ansiosos, e vocês não parecem estar com tanta pressa assim, não é? Haruhiro queria retrucar, mas não via como isso levaria a algum lugar, então seguiu Kuro. Moyuji e Moira já estavam do outro lado da névoa. Ei, Haru-kun. Yumi puxou a capa dele. A Yumi acha que talvez seja melhor ela voltar. Você sabe o caminho, por acaso. Vamos seguir aquelas pessoas, respondeu Haruhiro imediatamente, puxando Yumi pela mão enquanto seguia Kuro. Ao ouvir isso, Yumi percebeu que havia cometido um erro fatal, mas em vez de se perder na neblina, era melhor cooperar com seus superiores altamente capazes dos Daybreakers, que sem dúvida conheciam bem a região. Por essa razão, eles não podiam se separar de Kuro e Moyuji. Até perceber que Kuro estava se aproximando sorrateiramente, Haruhiro vinha marcando as árvores por onde passavam. Desde então, ele não deixou uma única marca. Desculpe, Yumi, disse Haruhiro. Eu me esqueci completamente de deixar marcas. Bem, se você vai dizer isso, disse Yumi, apertando a mão de Haruhiro com força. Yumi também não fez nada. É um mau hábito seu, esse jeito de sempre assumir toda a culpa pelas coisas. Entendo. Tentarei ter mais cuidado com isso. Mas, embora possa ser culpa de ambos, ainda assim estou errado. Porque eu sou o líder.
Será que ele não conseguiu dizer isso em voz alta por vergonha? Ou será que foi porque ele ainda não estava pronto para assumir totalmente o fardo? Deixando isso de lado, não havia necessidade de estarem de mãos dadas, certo? Parecia ainda menos necessário continuarem a segurá-las agora. No entanto, Yumi apertava a mão dele com bastante força, então era difícil soltá-la. Se ele pudesse oferecer a ela ao menos um pouco de apoio, sentia que não deveria soltá-la. Sinceramente, isso também foi reconfortante para Haruhiro, e encontrar o momento certo para deixar ir foi difícil. Tão lentos! Hanta exclamou com os olhos arregalados. Quando eles voltam? Disseram que iam fazer reconhecimento, droga, reconhecimento. Estão demorando demais. É estranho. Alguma coisa deve ter acontecido. Espera aí, será que estavam sozinhos na névoa e sentiram uma faísca e simplesmente começaram a se pegar? Não. Kuzaku acenou com a mão desdenhosamente. Isso nunca aconteceria. Não com o Haruhiro. Ele não é você, Hanta-kun. Vamos lá, não me trate como se fosse algo insignificante. Você quer dizer Slaggen não Sloggen ponto? Mary suspirou. Como você pode ficar imaginando coisas assim sobre seus camaradas? Inacreditável. Nunca se sabe, né? Hanta gritou de volta. Afinal, são um rapaz e uma rapariga. Além disso, foi estranho a Yumi ter sugerido que ela fosse com ele. Ela podia ter deixado o Haruhiro ir explorar sozinho, como sempre. Aposto que a Yumi tem uma queda secreta por... Yumi não parece interessada nesse tipo de coisa. Shihoru estava tão fria como sempre. Mas mesmo que ela se interessasse, que problema isso teria? É um problema. Sabe? Claro que é. Afeta o senso de como era mesmo. Bem, você sabe? Não é como se fosse contra alguma regra, mas eles poderiam ser mais abertos sobre isso. Se não, quer dizer, é uma afronta à decência comum, não é? Ei, por que vocês estão todos com essa cara de quem não se importa? Estou falando de coisas importantes aqui, entenderam? Deixando de lado a questão de se isso é realmente importante ou não, precisamos mesmo falar sobre isso agora? Perguntou Mary, com absoluta frieza. Tudo bem, entendi. Hanta cruzou os braços e estufou o peito. Nesse caso, vamos falar de algo muito importante. Haruhiro e Yumi saíram para explorar, mas ainda não voltaram. Está demorando demais. Acho que aconteceu alguma coisa com eles, então vamos ficar aqui sentados? Até o pôr do sol. Por uma noite? 2 noites? 3 noites? Vocês estão de acordo? O que você acha que devemos fazer, Hanta-kun? Perguntou Shihoru. Que bom que você perguntou, Shihoru. Ele gritou. O jeito como você disse isso me irrita. Mesmo que você fique irritado, não me importo nem um pouco. De qualquer forma, na minha opinião, devemos ir procurá-los. E se sentirmos falta um do outro? Perguntou Mary. Essa é uma excelente pergunta, Mary-san. Eu quero te matar. Calma, calma, não fique tão brava por uma coisa tão pequena. É um desperdício desse seu rostinho bonito, sabia? Você é linda, tá bem? Sorria, tá bom? Você poderia parar? Não sei se consigo te aguentar por mais tempo. Certo, certo. Acho que você exagerou um pouco na sua grosseria por causa de um elogio, mas eu paro mesmo, já chega. Então, sobre a gente sentir falta um do outro. O problema de sentirmos falta um do outro. Eu também estou preocupada com isso, mas bem, não podemos deixar metade do grupo aqui? Solução perfeita. Kuzaku gemeu. Bem, estou um pouco preocupado. Isso Mary não podia dizer que estava despreocupada e que achava que deveriam simplesmente deixá-los resolver a situação entre si. Eu me sinto da mesma forma. Shihoru baixou a cabeça e tocou os lábios. Mas metade do grupo. Então, para começar, eu iria, certo? Hanta apontou para si mesmo com o polegar. Quer dizer, isso é óbvio. O que significa que Kuzaku ficaria? Ele teria que ficar. Mary olhou de relance para Kuzaku. Por coincidência, Kuzaku também estava olhando para Mary ao mesmo tempo, então eles acabaram se encarando. No entanto, ambos desviaram o olhar imediatamente. Eu vou, suspirou Mary, balançando a cabeça. Se você ficar por conta própria, vai causar problemas, e eu não quero colocar Shihoru em perigo. Do jeito que você falou, não parece que você está presumindo que ficar comigo garante que ela estará em perigo? Perguntou Hanta. Não é perigoso ficar sozinha com você? Pense um pouco sobre como você se comporta. Por que não? Tá bom, claro. Eu disse que queria apertar os peitos dela e pedir permissão, mas eu não vou tentar apertá-los de verdade numa hora dessas, tá bom? Use o bom senso, por favor. Senso comum. Shihoru olhou para ele com total incredulidade. Isso vindo do cara com o menor senso comum do mundo? De qualquer forma, eu protegerei a Shihoru-san, disse Kuzaku, lançando um olhar de soslaio, não para Shihoru, mas para Mary. Mas mesmo assim, Hanta-kun, não vá muito longe. Seria inútil se você se perdesse. Tenha cuidado, acrescentou Shihoru, mas era evidente que Mary era a única com quem ela realmente se preocupava. Sim. Mary sorriu diretamente para Shihoru. Você também, Shihoru. Ai, Kuzaku. O jeito como vocês fingem ser amigos me dá nojo. Credo. Hanta murmurou e saiu para a névoa. Mary seguiu sem dizer uma palavra. Pensou ele. Ela não estava mais próxima dele do que o normal? Talvez, apesar de todas as suas reclamações, ela na verdade não odiasse tanto o Hanta assim? Não, talvez ela até gostasse um pouco dele? Não, de jeito nenhum. Ela provavelmente estava ficando perto porque a neblina estava densa e ela não queria se separar do grupo. Ela nem sequer é discreta quanto a isso, sério, murmurou Hanta. Você disse alguma coisa? Nenhuma palavra. Ah, sim. Chegou a hora de... Ó trevas, ó senhor do vício chamado demoníaco. Ao ser invocada, uma nuvem roxa escura formou um vórtice e surgiu. Estava aqui. Parecia uma pessoa com um lençol roxo sobre a cabeça com 2 olhos malignos, semelhantes a buracos, e uma boca cruel como um corte profundo logo abaixo deles. Na mão direita segurava uma faca que só poderia ser descrita como uma adaga de assassino, e na esquerda, um porrete temível. Possuía 2 pernas, mas flutuava no ar. Era quase do tamanho de um humano. Zodiac-kun.
Você era tão pequenininho em Darungar. Hanta, tomado pela emoção, tentou abraçar o demônio, mas este se esquivou. Espera, o quê? Ei, Hanta, honestamente você é chato. Keila L. Ei amigo, você é como uma extensão de mim. Que incômodo. Pobre Zodiac-kun, suspirou Mary. Não tenha pena dele, Mary. O Zodiac-kun é só, você sabe, meio desajeitado. Basicamente, ele não consegue ser honesto consigo mesmo, com os próprios sentimentos, mas a verdade é que ele me ama. Praia. Zodiac-kun sibilou. O que, Zodiac-kun? Você tinha algo a dizer? Quando se trata de você? Nem pensar. Sim? Perguntou Hanta. Do fundo do meu coração, eu não sinto nada além de desprezo e ódio por você. Reclamou Hanta. Bem, mesmo que Zodiac-kun tivesse dito isso, o demônio ainda aparecia quando invocado e ficava ao seu lado. Hanta sabia que não havia como questionar. Zodiac-kun amava Hanta. Ele podia perceber isso, mesmo que Zodiac-kun fosse o único que o fizesse. Quer dizer, é tudo que um cavaleiro temido realmente precisa, não é? Falando sozinho, Hanta? Que patético. Calha a boca, gritou Hanta. Calha a boca. Eu sou seu mestre, entendeu? Se você não for mais submisso, nunca mais vou usá-lo. Kerry. Por mim, tudo bem. Deixando essas palavras para trás, Zodiac-kun desapareceu. Espera, Zodiac-kun, tudo bem então. Posso te invocar de novo. Ó escuridão, ó senhor do vício, chamado demoníaco. Nenhuma resposta? Por quê? Até o Zodiac-kun finalmente desistiu de você, não acha? Perguntou Mary. As palavras de Mary atingiram o peito de Hanta como uma facada. O que ela queria dizer com finalmente? O que ela queria dizer com até mesmo Zodiac-kun? Caramba! Hanta baixou a cabeça. No instante seguinte, estufou o peito e ergueu a cabeça. Garra! Ótimo! Quem precisa do Zodíaco-kun? Estou feliz por me livrar dele. Mas pelo que vejo, você está chorando. Você está imaginando coisas, Hanta vociferou. Como se eu fosse chorar. Eu jamais choraria. Eu jamais. Tenho certeza de que Zodiac-kun aparecerá novamente eventualmente. Feliz Não se apresse em me consolar. Eu vou me apaixonar por você. Não vou mais te consolar, disse Mary. Nunca mais, não importa o que aconteça. Se alguma coisa acontecer, não me importo se você fizer isso, tá bom? Eu não vou me apaixonar por você. Eu juro. Por favor. Mas Mary era teimoso e não cederia aos pedidos. Bem, um cavaleiro temido não precisava de ninguém para consolá-lo, então estava tudo bem. Agora, como eles iriam procurar por Haruhiro e Yumi? Havia uma marca em uma das árvores, feita com uma faca ou algo semelhante. Isso chamou sua atenção. Quando encontrou uma segunda marca, tudo fez sentido para ele. Essas marcas estranhas, disse Hanta. Tenho certeza de que aquele idiota do Haruhiro as deixou. Parece o tipo de coisa que ele faria. Você não precisava chamá-los de estranhos, nem chamá-lo de idiota, repreendeu Mary. Mas sim, eu também acho. Ele preparou tudo para poder encontrar o caminho de volta, então por que ainda não voltou? Reclamou Hanta. Mary não disse nada, mas pareceu concordar com ele. Deve ter havido algum acidente ou incidente. Era só nisso que Hanta conseguia pensar. Ele estava ficando furioso. Aquele perdedor, murmurou Hanta. Ele e seus olhos sonolentos. Leva a Yumi junto e depois deixa isso acontecer. É por isso que não posso confiar nele. Ele é um lixo. Você está tão preocupada assim com a Yumi? Perguntou Mary. Claro que sim. Afinal, somos camaradas. Não há outros sentimentos envolvidos. Não por ela e seus seios minúsculos. De qualquer forma, eles não tiveram escolha a não ser seguir as marcas deixadas nas árvores. Parecia que Haruhiro e Yumi tinham ido em linha reta, então não foi tão difícil. Parecia que os dois estavam fazendo um bom trabalho de reconhecimento. Mas então algo aconteceu. Pensamentos da pior espécie passaram pela cabeça de Hanta. Ele os afastou imediatamente. Não adiantava pensar em coisas sobre as quais não tinha controle. Sou um cara eficiente, disse Hanta. A neblina, Mary acrescentou de repente. Hanta também percebeu. A neblina de repente começou a dissipar. Antes, ele só conseguia enxergar a 5 ou 6 metros de distância, mas a área estava ficando visivelmente mais clara. Ele conseguia enxergar 10 metros à frente. Não só isso. Ele conseguia enxergar muito mais longe. Havia grandes ondulações no solo e a área era densamente arborizada, então ele não conseguia distinguir o que estava acontecendo muito longe. Mas aquela coisa redonda e branca brilhante flutuando no ar branco leitoso. Seria o sol? Meus olhos doem. Hanta sorriu ironicamente enquanto semicerrava os olhos. Ele estava encarando o sol sem querer. Mary se virou e olhou para trás. Foi por essa direção que viemos. Se o sol estiver lá então. Não dá para saber a direção só por isso. Acho que teríamos que fazer um relógio de sol ou algo parecido. Droga. Se a Yumi estivesse aqui, ela saberia. Hanta inclinou a cabeça para o lado. O que? Não, agora mesmo pareceu que algo se mexeu. Hanta apontou para a esquerda. Para lá. Mas não parece haver nada lá. Estou vendo coisas? Mesmo que você seja, é melhor ficarmos em alerta. Sim. Hanta lambeu os lábios. Ela não precisava dizer nada, ele já era. No entanto, Hanta não era um covarde como Haruhiro. Em momentos de crise, ele demonstrava uma força ainda maior do que o normal. Era um cavaleiro temível que prosperava na adversidade. Se nos metermos em alguma enrascada, posso nos tirar dela rapidinho. Não se empolgue demais. Se você estragar tudo por ter levado as coisas com muita facilidade, eu não poderei te salvar. Tudo bem, disse Hanta. Se isso acontecer, esqueça de mim e fuja. Não vou guardar rancor. Mary não disse uma palavra. Era difícil decidir se aquilo era cativante ou não. Tanto faz.
Por enquanto, eles só precisavam seguir a trilha. A neblina estava começando a dissipar, então de repente ficou muito mais fácil caminhar. Graças a isso, eles aceleraram o passo. Estavam percorrendo uma grande distância. Você não acha que estamos nos precipitando demais? Perguntou Mary. O quê? Não consegue acompanhar minhas pernas fortes, Mary-san? Quem disse isso? Hahaha, gargalhou Hanta enquanto olhava para trás. Mary respirava com um pouco de dificuldade. A respiração de Hanta também estava um pouco irregular. Será que ele estava se precipitando? Não podia negar. Hanta parou de repente. Espere aí. É um gato. Pan? Perguntou Mary. Ali. Hanta apontou para cima e para a direita. Por ali. Havia uma elevação no terreno, e dela brotavam árvores inclinadas. Uma criatura estava sentada em um dos galhos. Era um gato. Tinha pelagem marrom listrada e seu rosto, ou melhor, sua cabeça, era claramente o de um gato. Tinha um rabo também. O jeito como se sentava, com as patas dianteiras juntas e as orelhas em pé, também era felino, mas havia algo diferente nele. É fofo. Quando Mary deixou escapar isso, as orelhas do gato se ergueram. O gato virou-se rapidamente e desapareceu. Ah! Mary estendeu a mão na direção em que o gato tinha desaparecido, mas parou ao perceber que Hanta a observava. Era fofo, né? Aquele bichinho agora há pouco. Parecia um gato. Não me importa se era fofo ou não. Parecia um gato, mas não era um gato, né? Acho que sim, agora que você mencionou. Mas isso não é tão estranho, né? Significa apenas que existem criaturas fofas, parecidas com gatos, vivendo nessa área. Será que é tão importante que seja fofo? Perguntou Hanta. Ele não é que seja importante, é só que era fofo. Então eu estava, o rosto de Mary ficou rígido. Será que ela tinha encontrado um monstro em vez de um não-gato dessa vez? Não, aparentemente não era isso. Não é só aquele que vimos agora há pouco. Tem outros também. 4 deles. Tem muitos. Hanta olhou em volta e engoliu em seco. Sério, sim, tem. Muitos. Na sombra havia um gato malhado cinza. Lá em cima, numa árvore, estava um gato bicolor com uma pelagem preta e branca com máscara e manto distintos. Havia uma completamente preta, e uma acinzentada, e uma branca suja também. Nem todos, mas alguns dos gatos tinham um brilho estranho nos olhos, e isso era realmente assustador. Os gatos. Não, provavelmente não eram gatos. Ele finalmente entendeu. As cabeças deles eram um pouco grandes demais. Eles tinham corpos relativamente grandes, mas o tamanho relativo das cabeças era mais próximo ao de um gatinho do que ao de um gato adulto. Provavelmente foi isso que fez Mary achá-los fofos. Mas as patas dianteiras, e as traseiras também. Os dedos não eram dedos de gato. Eram compridos, como se pudessem agarrar coisas com eles. Aliás, alguns estavam fazendo exatamente isso, pendurados em galhos neste exato momento. Não eram apenas 2 ou 3. Estavam por toda parte. Eram mais de 14. Não, havia sido. Eles já tinham ido embora. De repente, bam, eles sumiram. Ele ficou arrepiado. Isso lhe pareceu natural? Perguntou Hanta. Não posso afirmar que sim. Talvez não. Imaginei. Hanta foi tomado por uma sensação estranha. Ou melhor, ele não conseguia fazer as coisas do jeito que queria. Estava estranhamente rígido. Isso já havia acontecido antes. Em Darungar, quando Aruiro estava explorando o Valuandin sozinho, 2 jovens Ox os emboscaram. Hanta foi pego de surpresa e não conseguiu se mover como queria. Na verdade, foi pior do que isso. Ele foi tomado por uma repentina indecisão e, no fim, tudo o que fez foi desajeitado. O resultado foi que Kusaku ficou ferido e até Yumi se machucou. Ele não queria admitir, mas agora sabia o motivo. Era porque Aruiro não estava lá. Se Hanta estivesse sozinho, ele conseguiria se virar e cuidar de si mesmo de alguma forma. Os outros eram apenas uma companhia agradável. Ele não contava com eles. Bem, ele tinha mais ou menos uma ideia do que cada um deles faria em certas situações. Ele os levava em consideração antes de agir, mas ele era o foco principal, e todos os outros eram secundários. Se aquele cara estivesse por perto, as coisas funcionavam melhor assim. No entanto, se ele não estivesse, as coisas eram um pouco diferentes. Por exemplo, naquele momento, Hanta estava sozinho com Mary, e Aruiro não estava por perto. Mary era uma sacerdotisa. Mesmo que pudesse se defender, o combate não era sua especialidade. Além disso, ela era mulher. Ele tinha que protegê-la, e era difícil lutar enquanto fazia isso. Ele não conseguiria lutar com todo o seu potencial, e isso poderia significar que não conseguiria derrotar o inimigo, e eles perderiam. Talvez fosse melhor se ele não tivesse pensado nessas coisas, mas não conseguia evitar. Não era do feitio dele, mas Hanta não sabia o que fazer. A culpa era daquele cara por não estar ali. Droga, Aruiro. Não dá para viver com ele, não dá para viver sem ele. Hanta sacou R-Hiper. Mary, prepare-se para o combate. Sabe, só por precaução. Fique em guarda. Você acha que eles são inimigos? Mary preparou seu cajado. As criaturas felinas? Quem sabe? Espero que eles estejam. Hanta balançou a cabeça. Por que dizer algo tão tímido? É o que chamamos de não arriscar. Aposto que você não quer ser abraçado por Sulhel tão cedo, seu adorador cego de Lumiaris. Não deixe que Sulhel te engane e te faça correr para a morte, ok? Boa resposta. Hanta sorriu de canto. Hora de voltar ao seu melhor. Ele poderia lidar com isso como sempre. Continuamos? Ou voltamos? Perguntou Mary em um sussurro. Não me pergunte, Hanta quase disse, mas se conteve. O quê? Por que estou tão irritado? Eles continuariam ou voltariam atrás? Ele só precisava se decidir logo. Era só isso. Além disso, Aruiro sempre tomava decisões. Se Aruiro conseguia, não havia como Hanta não conseguir também. Sim, tome uma decisão. Rapidamente. Apresse-se. Decida agora mesmo. Enquanto ele se esforçava para encontrar uma resposta, Mary o apressou. Ei, disse ela. O que vamos fazer? Não me pergunte. Pense por si mesmo. Não sou eu quem tem que tomar a decisão. Não grite comigo de repente.
Tudo bem, eu decido então. Vamos voltar. Vamos voltar de mãos vazias? Meu orgulho não me permite. Ele soltou um soluço. Ele começou a suar frio. Ele ouvirá uma voz. Algum tipo de grito. Não era humano nem felino. Era como? O latido de um cachorro? Ou talvez de um lobo? Sem que um sinalizasse para o outro, Hunter e Mary ficaram de costas um para o outro. O nevoeiro estava ficando mais denso novamente. De onde? Pensou ele. De onde veio? Ele ouviu passos. Em meio à névoa para todos os lados, de todas as direções, formas escuras se aproximavam deles. Sim, lobos. Lobos negros, hein? Embora fosse difícil de imaginar, a coisa que apareceu acima e à direita deles, onde tinham visto pela primeira vez a criatura felina, era um lobo. Parecia um lobo, mas era muito grande. Era mais parecido com um urso. Além disso, havia algo montado em suas costas. Pele verde amarelada. Um rosto horrendo. Hunter duvidava do que via, mas não havia como se enganar. O que um goblin? Disse ele. Agora mesmo, você ouviu alguma coisa? Kuzaku estava perto da saída, num ponto onde era difícil dizer se ele estava dentro ou fora, escutando atentamente. Será que imaginei? Não, tenho quase certeza de que ouvi. Sério. Shihoru se aproximou e se agachou ao lado de Kuzaku, virando a orelha direita para fora. Ah, você tem razão. É o uivo de cães. Para mim, soa mais como lobos. Kuzaku recostou-se, mantendo a maior distância possível de Shihoru. Bem, é uma floresta, então acho que a presença de lobos não é tão estranha, mas... Não era por ser Shihoru, ele simplesmente não queria se aproximar de ninguém do sexo oposto naquele momento. Embora não fosse como Hunter, Kuzaku sabia que não estava tão desinteressado quanto Haruhiro. Seria ruim se ele entrasse num estado de espírito estranho, e as garotas estavam todas um pouco desatentas e desprevenidas, então ele tinha que ser o cauteloso. Isso me incomoda, disse Kuzaku. Você acha que eles estão bem? Não, eu acho que estão, mas... A espera é difícil, concordou Shihoru. Com certeza. Mas é isso que temos que fazer. Cada um tem seu papel a desempenhar. Sim, disse Shihoru lentamente. Preciso me exercitar mais. Você, Shihoru? Tipo, vai ficar todo fortão? Não vou tão longe. Tenho dificuldade em ganhar massa muscular. Só consigo ganhar peso onde não preciso. Não, eu não acho que você não precise. Não que eu esteja dizendo isso de um jeito estranho, ou algo assim. Sei lá, o ideal é ter um peso saudável. Tipo, eu não acho que você precise ser magra demais. Será que estou me complicando? Desculpe, eu fui meio grosseira. Espero não ter te ofendido, né? Tudo bem. Não precisa ficar pisando em ovos. Pode não parecer, mas eu tenho a pele grossa, disse Shihoru, abaixando a cabeça com um sorriso irônico. É o preço a se pagar por ser gorda. Uma piada autodepreciativa? Ele deveria rir? Ou dizer a ela que estava errada e elogiá-la? Ele não tinha certeza do que era melhor. Honestamente, Kuzaku tinha dificuldade em lidar com esse lado de Shihoru. Mas é um caminho bem longo, sabe? Disse Kuzaku. Até alterna. Mesmo assim, isto é gringar, não dar um gar, então já é um passo em frente. Sim? Isso foi chato, né? Agora mesmo, disse Shihoru. Desculpe, eu estava brincando, mas geralmente não consigo pensar em nada engraçado. Uau, você está trazendo isso à tona de novo? Sério? Normalmente você deixaria para lá. Kuzaku definitivamente pensou nisso, mas se ela ia tocar no assunto, ele tinha que estar à altura da situação. Ela não era uma completa estranha, afinal, era sua camarada. Disse ele. Era meio difícil rir daquilo. Quer dizer, nossos corpos podem ser um assunto bem delicado. Mesmo que fosse engraçado, eu ficava pensando, será que posso rir? Sabe? Além disso, você não é gordo, obviamente. Aliás, sabe, acho que todos nós perdemos bastante peso naquele outro mundo. Foi barra pesada lá. Você pode ter razão. Shihoru olhou para Kuzaku com os olhos voltados para cima. Obrigada por ser sincero comigo. Estou muito grata, feliz que tenha feito isso. Ah, é mesmo? Que bom. Kuzaku ficou aliviado ao ouvir isso. Precisei de coragem para dizer isso. Estava com medo de te ofender, mas não deveria ser tão reservado como se você fosse um estranho. Somos camaradas, certo? Perguntou Shihoru. Sim, somos. Mas, você ainda é excessivamente educada às vezes? Ela arriscou. Bem, acho que é principalmente força do hábito. Vocês são todos meus veteranos, então acho que isso explica parte disso. Não que sejamos idosos muito confiáveis. Isso não é verdade, disse Kuzaku. Eu sempre dependo de vocês. Me sinto como se tivesse tido um irmão ou irmã mais velho. Mas não me lembro. Esse lado da minha personalidade não é bom. Afinal, eu sou o tanque do grupo. Preciso chegar ao ponto em que vocês possam confiar em mim. Bem, pelo menos posso dizer que confio em você, Kuzaku-kun. Acho que sim. Quer dizer, você está me protegendo. Eu gostaria de poder te proteger melhor, disse Kuzaku. Sabe, eu sou alto e tenho braços bem compridos também. Acho que se eu me sair bem, consigo atrair todos os inimigos para mim. Preciso fazer isso, ou... Não. Shihoru agarrou o braço de Kuzaku de repente, como se quisesse se agarrar a ele. Você não pode. Kuzaku-kun, não se estresse. Não é bom assumir toda a responsabilidade assim. É isso que estou fazendo? Acho que não. Com certeza você é. Eu acho, disse ela. Você foi sincero comigo, então eu também serei sincera com você. O Moguzo-kun sempre se esforçava demais, achando que tinha que fazer as coisas, e foi assim que ele acabou do jeito que acabou. Acho que você pode estar fazendo um pouco disso. Ele se esforçou demais por nós que éramos menos desenvolvidos. Nós o fizemos se esforçar. Eu não quero que você repita isso, Kuzaku-kun. Eu não vou deixar.
Não podemos deixar alguém se desgastar por todos nós. Uma pessoa não pode se sacrificar pelos outros. Todos nós temos que trabalhar para compensar as deficiências dos outros. É isso que eu penso. Ah, disse Kuzaku. Isso faz sentido. Quer dizer, não quero parecer que estou com pressa. Sinto que estou atrasado em relação a vocês. Bem, estou correndo atrás de todos vocês, Kuzaku começou a dizer, e então percebeu o que estava dizendo. Hahaha. Você tem razão, talvez eu esteja apressando as coisas. Mas é difícil mesmo, não é? Não consigo evitar me precipitar, digamos assim. Quer dizer, Haruhiro é incrível. Ele é muito distante, mas de um jeito bom. Ele é calmo. Haruhiro-kun. Acho que muita coisa está passando pela cabeça dele, disse Shihoru. Ele simplesmente não fala sobre isso. Porque ele é o líder. Acho que ele não pode falar sobre isso. Se o líder estivesse preocupado e indeciso, todos ficariam inquietos. Tenho certeza de que é isso que ele está pensando. Você acha que ele está se esforçando demais? Perguntou Kuzaku. Não acho que seja fácil para ele. Mas não há muito que possamos fazer a respeito. Haruhiro foi forçado a se tornar o líder porque o resto de nós não é confiável. Não é que tenhamos imposto isso a ele. Mas ele não é o tipo de pessoa que normalmente se voluntariaria para esse tipo de posição. Bem, sim, disse Kuzaku. Haruhiro odeia se destacar. Acho que ele não é bem o tipo de líder. Mas eu gosto do estilo dele. É mais fácil lidar com ele do que com alguém que fica tipo, calha a boca e me siga, ponto. Eu também gosto do estilo dele. Shihoru deu um leve sorriso. Ah, ela é fofa, pensou Kuzaku, e imediatamente se sentiu culpado por isso. É que, Shihoru olhou para baixo. Acho que estamos causando muitos problemas para ele. Não importa como você veja, é um trabalho que o prejudica. Eu gostaria de poder fazer algo para ajudar, mas não sei como. Algo para ajudar, hein? Disse Kuzaku. Eu não sou muito de fazer isso, mas quer dizer, o Haruhiro também não, e ele está se esforçando ao máximo. Por todos nós. Se ao menos houvesse algo pequeno que pudéssemos fazer para aliviar um pouco o fardo sobre ele. Disse Shihoru. Kuzaku cruzou os braços e olhou para cima, fechando os olhos. Aquilo parecia algo em que ele realmente deveria pensar. Ou melhor, ele queria refletir seriamente sobre o assunto. Mesmo que não tivesse um lampejo de inspiração imediato, se mantivesse a ideia em mente, talvez eventualmente surgisse algo. Mesmo assim, é bom você se preocupar com essas coisas. Principalmente enquanto você é jovem. Ter tempo de sobra para se preocupar com essas coisas é um dos privilégios da juventude. Ah, você acha? Disse Kuzaku. Faz sentido. Shihoru engoliu em seco. Espera, o quê? Os olhos de Kuzaku se arregalaram. Tem alguém aqui, pensou Kuzaku. Obviamente era alguém diferente de Kuzaku e Shihoru. Além disso, essa pessoa não era Haruhiro, nem Yumi, nem Hanta, nem Mary. Aquele homem estava agachado bem na saída onde Kuzaku e Shihoru estavam, abraçando sua espada embainhada. Ele usava óculos, ou melhor, óculos de proteção, então era difícil ver seu rosto. Seu cabelo estava repartido ao meio e seu rosto coberto por uma barba por fazer. Ele não parecia tão jovem. Kuzaku imaginou que ele provavelmente fosse humano, mas usava um casaco um tanto comprido, amarrado na cintura, junto com algo parecido com calças de montaria. Então tinha uma aparência bem diferente das pessoas que viviam em Alterna. Oh, desculpe. O homem de óculos de proteção ergueu uma das mãos e sorriu. Não era minha intenção ouvir a conversa de vocês, mas não tinham me notado. Achei que seria errado ficar quieto, então resolvi me intrometer discretamente na conversa de vocês. Não, Kuzaku rapidamente fez Shihoru ficar atrás dele, colocando a mão no cabo de sua espada negra. Isso não foi nada sutil, sabia? Claramente. Eu nem sei quem você é. De fato, você está falando a verdade. O homem de óculos de proteção coçou a cabeça e franziu a testa. Então permita-me dizer o seguinte, se eu quisesse lhe fazer mal, já o teria feito. Não quero zombar de você, mas você estava completamente vulnerável. Mesmo com minhas habilidades medíocres, eu poderia tê-lo eliminado facilmente. Kuzaku teve que admitir que estava certo. Ele estava tão absorto na conversa que não prestara atenção suficiente. Ele também deveria estar ali como guarda-costas de Shihoru. Que patético. Mesmo assim, se lutassem de igual para igual, era questionável se ele conseguiria vencer aquele homem. Kuzaku ainda não havia desembainhado sua espada. Ele não podia. Deixando a razão de lado, ele sentia isso. Se desembainhasse sua arma, estaria em sérios apuros. Somos soldados voluntários de Alterna, disse Kuzaku. Isso significa alguma coisa para você? Como uma explicação? Sim, disse o homem. Vocês são soldados voluntários do exército da fronteira de Arabaquia, certo? Eu os conheço. Tenho conhecidos que também são soldados voluntários. Eu sou Kuzaku, disse Kuzaku. Shihoru fez o mesmo, dizendo em voz baixa, eu sou Shihoru. Sou Katsuharu. O homem ergueu os óculos de proteção até a testa, semicerrando os olhos. Se eu disser que sou da vila, você entenderia o que quero dizer? Nós simplesmente a chamamos de a vila, mas os forasteiros se referem a ela como a Vila Oculta. A Vila Oculta, sussurrou Shihoru. Parecia que ela tinha alguma ideia do que ele queria dizer. Kuzaku teve a sensação de que talvez já tivesse ouvido falar do lugar, ou talvez não. Ele não tinha muita certeza. Mas percebeu que era um lugar onde humanos como Katsuharu viviam, pelo menos. O que isso significa? O que isso significa? Kuzaku inclinou a cabeça para o lado. Eu realmente não entendi. Significa que não somos inimigos, disse Shihoru. O reino de Arabaquia, ao qual Alterna pertence, e a Vila Oculta não são hostis um ao outro, explicou Shihoru em um sussurro. Embora também não sejamos exatamente amigáveis com eles. Você deve imaginar pelo nome, mas não sabemos exatamente onde fica a Vila Oculta. Então é por isso que é uma vila escondida? Perguntou Kuzaku. Então, o Katsuharu-san é de lá? E, o que isso significa? Vocês dois são tão tranquilos. Que bom.
Katsuharu sentou-se no chão e esfregou o nariz. Ele havia dito que Kuzaku e Shihoru eram tranquilos, mas ele próprio estava transmitindo uma aura bastante descontraída. Por outro lado, ainda parecia que ele poderia sacar sua arma a qualquer momento. Ele era um homem misterioso. Dito isso, acho um pouco estranho encontrar 2 soldados voluntários em um lugar como este. Será que vocês 2 acabaram de voltar do mundo que existe além daquele buraco? Você conhece Darungar? Perguntou Shihoru, hesitante. O nome Darungar não me é familiar, disse Katsuharu. No entanto, alguns moradores da vila sabem que aquele buraco leva a outro mundo. Este lugar, o Vale dos Mil, é como nosso quintal, entende? Vale dos Mil. Kozaku olhou para a névoa que pairava sobre a área. De repente teve uma revelação. Espere, se este é o seu quintal, você conhece os caminhos por aqui? Certo. O caminho para Alterna também. De fato. Afinal, eu mesmo já fiz diversas viagens a Alterna. Então você poderia nos mostrar o caminho, exclamou Kuzaku. Ah não, eu sei que não deveria estar te pedindo um favor assim, do nada. Você não tem obrigação nenhuma de nos ajudar. Como você disse, não tem obrigação nenhuma, disse Katsuharu. Pelo menos não agora. Afinal, acabamos de nos conhecer. No entanto, sinto que há uma certa conexão predestinada em nosso encontro aqui. E quando nos conhecermos melhor, talvez eu me sinta na obrigação de fazê-lo. Com o que você quer dizer? Perguntou Kuzaku. Talvez eu tenha sido indireto demais. Katsuharu deu um tapa na própria testa. A verdade é que estou procurando alguém. Você poderia me ajudar, por favor? Quando terminar o que estou fazendo, te mostrarei a vila. Você deve estar exausto da viagem, não é? Por que não descansar um pouco na vila? Acho que ele está um pouco suspeito, sussurrou Shihoru no ouvido de Kuzaku. Ele não está sendo generoso demais, já que não nos deve nada? Além disso, se ele nos mostrar o caminho, descobriremos onde fica a vila. Eu consigo ouvir vocês. Katsuharu puxou o lóbulo da orelha e sorriu ironicamente para eles. Eu tenho uma boa audição, sabem? Bem, suponho que sua cautela seja justificada. No entanto, vocês entenderam uma coisa errado. Será que eles podiam confiar nele? Kuzaku não conseguia decidir. O que estamos entendendo errado? Perguntou ele, cautelosamente. São os forasteiros que a chamam de Vila Oculta, não nós. Eu já disse isso, não disse? Mudamos a vila de lugar todos os anos, às vezes mais de uma vez no mesmo ano. A maioria das vilas, digamos, não aceita bem os forasteiros, mas não é como se os portões estivessem fechados para estranhos. Aliás, vocês devem ter ouvido falar do soldado voluntário chamado Soma, certo? Ele foi reconhecido como samurai pelas 4 casas de samurais. Sim, disse Kuzaku. Tecnicamente, somos camaradas do Soma-san. Bem, somos do mesmo clã. Ah, é mesmo? Então você deve ser muito capaz. Kuzaku e Shihoru se entreolharam, apesar de si mesmos. Como deveriam reagir? Enquanto Kuzaku ainda estava confuso sobre o que fazer, Shihoru se pronunciou. Se ao menos isso fosse verdade. Ainda temos um longo caminho a percorrer. Que humildade a sua dizer isso. Katsuharu estava sorrindo. De alguma forma, ele havia percebido completamente o nível de habilidade deles e estava os provocando com base nesse conhecimento. Era essa a sensação. Mas não parecia maldoso e eles realmente eram inexperientes, então Kuzaku não podia ficar bravo com ele por isso. Kuzaku consultou Shihoru em um sussurro, sabendo muito bem que Katsuharu ouviria, e então decidiu explicar a situação para ele. Katsuharu-san, também temos outras pessoas conosco, disse Kuzaku. 4 no total. 2 saíram para explorar mais cedo, e os outros 2 saíram à procura deles quando não voltaram. Então ficamos aqui esperando. Nesse caso, a expressão de Katsuharu se fechou um pouco. Pode ser que seus amigos já estejam envolvidos em alguma coisa. O que isso quer dizer? Perguntou Kuzaku. Por onde começar? Para simplificar, há problemas acontecendo. Minha adorável sobrinha está envolvida nisso, então não posso ignorar. Ela é quem eu procuro. Ah, que complicação. Katsuharu abaixou os óculos de proteção, ajeitou-os e se levantou. Venham comigo. Explicarei melhor durante o trajeto. Ou preferem ficar e esperar pelos seus companheiros? De qualquer forma, eu vou indo. Talvez devêssemos ir com ele, disse Shihoru. Se ela disse isso, bem, na verdade Kuzaku não conseguia tomar uma decisão, então não tinha como se opor. Katsuharu ia na frente, é claro, com Shihoru e Kuzaku atrás dele enquanto avançavam pela neblina. Era estranhamente fácil caminhar. Katsuharu parecia estar escolhendo os pontos com melhor aderência. Ele havia dito que aquele era o seu quintal, e era evidente que não estava apenas dizendo isso. Katsuharu-san, disse Kuzaku. Agora que penso nisso, ouvi algo que parecia uivos de lobos. As criaturas de Forgan, sem dúvida. Katsuharu não olhava ao redor. Ele apenas caminhava em uma única direção. São más notícias? Perguntou Kuzaku. Tem um cara chamado Jumbo, sabe? Disse Katsuharu. Forgan é a facção que ele lidera. O que uma facção de orcs e essas bestas tem a ver uma com a outra? Perguntou Kuzaku. Fale baixo. Katsuharu se agachou e colocou a mão no punho da espada. Shihoru baixou a cabeça e prendeu a respiração. Parecia que Kuzaku também deveria se preparar e ficar onde estava. Nos 2 ou 3 minutos seguintes, ele permaneceu ali sem mover um músculo. Ficou cada vez mais difícil. Mas no caso de Kuzaku, se ele se movesse descuidadamente, seu equipamento certamente faria barulho. Até que lhe dissessem que estava tudo bem, ele teria que aguentar. Ainda assim, podemos ir? Perguntou ele. Em vez de pensar nessas coisas, ele deveria ter analisado a área e pensado no que faria se algo acontecesse, bem como no que deveria estar fazendo. Estou levando isso muito na brincadeira. Preciso refletir sobre isso. Se eu continuar assim, nunca vou alcançar o Aruiro e os outros. Mas não consigo ver nada através da neblina, não ouço quase nada, e se os inimigos atacarem, proteger a Shihoru é praticamente tudo o que posso fazer, então. Podemos ir agora? Houve um Niaya, disse Katsuharu em voz baixa. Você é? Perguntou Shihoru. Sim.
Vocês nunca ouviram falar deles? São animais. O Niaya selvagem quase nunca se mostra para as pessoas. Os espiões Omitsu da aldeia os criam, mas não era o caso daquele. Provavelmente era um dos Niaus treinados por Forgan. Quanto mais ele ouvia, mais engraçada a palavra soava. Niaya. Era simplesmente fofo demais. Tipo, o Niaya de animal de estimação. Não era hora para rir. Provavelmente era um assunto sério. Kuzaku pigarreou. Mas não vejo nada parecido com isso, e também não sinto nada disso, disse ele. Era um som fraco, mas ouvi um miado baixinho mais cedo, disse Katsuharu. Fez Niaya. Já sumiu. Parece que não nos notou. Vamos seguir em frente depressa. Se o Katsuharu diz isso, provavelmente é assim mesmo, pensou Kuzaku. É realmente relaxante simplesmente fazer o que alguém manda. Obviamente também é mais fácil. Ter que pensar por si mesmo. Isso sim é difícil. O Haruhiro é incrível, sério. Sinceramente, quando ele percebeu que estava fazendo tudo o que Katsuhiro mandava, ficou um pouco exasperado consigo mesmo por ter se acostumado tão rápido com aquela situação. É como se eu fosse um cachorro, murmurou Kuzaku. Verdade. Shihoru, que estava à sua frente, deu uma risadinha. Você tem mesmo um jeito de cachorro, Kuzaku-kun. Ah, você ouviu isso? Será que eu sou mesmo tão parecido com um cachorro? Bem, acho que não sou parecido com um gato. Você se considera mais uma pessoa de cachorro ou de gato, Shihoru-san? Acho que prefiro cachorros. Oh, sério? A N não tem nada a ver com você ser parecido com um cachorro. Não vou te entender mal assim. Não se preocupe, disse Kuzaku a ela. Aposto que você nem me vê como um homem. Quer dizer, tenho quase certeza de que todas as garotas do nosso grupo pensam assim. Eu não diria isso, disse Shihoru. Não, tenho certeza. Tipo, considerando como as coisas aconteceram. Não, eu não deveria falar assim. Como foi? Agora você me deixou curioso. Acho que sim, disse Kuzaku. Se eu disser isso, tente guardar segredo, tá bom? Você faria, né? Bem, você sabe como é. Quer dizer, eu me declarei para Mary e levei um fora daqueles. Eu imaginei, disse Shihoru. Kurg, você tinha percebido. Mas apenas vagamente. Bem, isso é constrangedor. Mas os fatos são os fatos, então o que se pode fazer? No fim, decidimos continuar apenas como camaradas. É difícil, né? Shihoru assentiu. Saber o quão perto você pode chegar das pessoas. Afinal, Mary é do tipo sério e muito bem organizado. Já superei isso. Estou tentando deixar para trás. Mas estou preocupado com a Mary. Quer dizer, o cara com ela é o Hanta-kun. Quando ouço vocês dois conversando, disse Katsuharu, rindo e fingindo se coçar todo, sinto cócegas. Dê desculpe. A cabeça de Shihoru encolheu para dentro do corpo. Não há nada pelo que se desculpar, disse Katsuharu. Eu também era assim antigamente. Faz muito tempo, mas isso traz à tona muitas lembranças. Deixando isso de lado, Katsuharu parou de repente. Ele se agachou tocando o chão. Parece que algo aconteceu aqui. Essas pegadas provavelmente são humanas. De 2, talvez 3 pessoas. 2, eu diria. Essas 2 pessoas provavelmente foram cercadas por uma matilha de lobos e então, não há sinais de luta. Os 2 seguiram sozinhos depois disso. Eles foram em direção ao sudoeste. Espero que possamos seguir o rastro.